Olá, pessoal! Na aula anterior, aprendemos o teste da derivada segunda para identificar pontos de máximo e de mínimos relativos. O assunto dessa aula será a expansão de uma função e o teste da enésima derivada. Para desenvolver um teste definitivo de extremo relativo que possa ser aplicado mesmo quando a derivada segunda é igual a zero, utilizaremos o conceito de expansão de uma função. Considere a função y igual a f de x. A expansão da função consiste em transformar uma função qualquer em uma função polinomial cujos coeficientes sejam representados pelos valores das derivadas. A fórmula de Maclaurin considera a expansão em torno do ponto x igual a zero, onde n é o grau do polinômio desejado, r é o resto e o número associado ao ponto de exclamação são números fatoriais. A fórmula de Taylor, por sua vez, permite que a expansão seja feita em torno de qualquer ponto x0. A fórmula de Maclaurin se torna, então, um caso especial da fórmula de Taylor, quando a expansão é feita em torno do ponto x0 igual a zero. Vejamos o exemplo da função 5 mais 2x mais x ao quadrado. Observe o gráfico da função quadrática. Vamos usar as expansões de Maclaurin e de Taylor para transformar essa função quadrática em uma função linear. Primeiro, vamos expandir a função usando a fórmula de Maclaurin, que é a mesma coisa que usar a fórmula de Taylor no ponto x0 igual a zero. O n igual a 1 indica que queremos transformar a função em uma forma linear, ou seja, sem expoentes maiores que 1. Com x0 igual a zero e n igual a 1, a fórmula de Maclaurin se torna a seguinte. Note que para fazer a expansão desejada, só precisamos avaliar a função e sua primeira derivada no ponto em que x é igual a zero. Ao avaliar a função e sua primeira derivada no ponto onde x é igual a zero, temos que f de 0 é igual a 5 e f' de 0 é igual a 2. Substituindo os valores na fórmula e resolvendo, chegamos ao seguinte resultado: f de x será igual a 5 mais 2x mais r1. Observe agora o gráfico com a função e a expansão que fizemos. O objetivo é representar a função quadrática por meio de uma função linear. Isso não parece ter dado muito certo, mas lembre-se que nosso objetivo é representar a função no ponto de expansão e, nesse caso, como o ponto de expansão é x igual a zero, veja que os valores de ambas as funções coincidem. Vamos agora fazer a expansão no ponto em que x é igual a 1. Com x0 igual a 1, e n igual a 1, a fórmula de Taylor se torna a seguinte. Note que para fazer a expansão desejada, só precisamos avaliar a função e sua primeira derivada no ponto em que x é igual a 1. Ao avaliar a função e sua primeira derivada no ponto onde x é igual a 1, temos que f de 1 é igual a 8 e f' de 1 é igual a 4. Substituindo os valores na fórmula e resolvendo, chegamos ao seguinte resultado. F de x será igual a 4 mais 4x mais r1. Observe agora o gráfico com a função e a expansão que fizemos. O objetivo é representar a função quadrática por meio de uma função linear. No entanto, nossa expansão agora foi no ponto em que x é igual a 1. Esse tipo de expansão é útil quando as funções são muito complexas e geralmente o ponto de expansão é o ponto de equilíbrio. Nosso interesse, porém, é que o conceito de expansão de uma função dá origem a um teste definitivo para extremo relativo de uma função objetivo com uma única variável de escolha. O teste da enésima derivada é desenvolvido a partir do resto da expansão de uma função. O procedimento consiste em encontrar um ponto onde a derivada da função é igual a zero. Identificado o ponto, avalia-se as derivadas subsequentes até encontrar uma que seja diferente de zero naquele ponto. Se o grau da derivada for par e o sinal negativo, caracteriza-se um máximo. Se o grau da derivada for par e o sinal positivo, caracteriza-se um mínimo. Já se o grau da derivada for ímpar, tem-se um ponto de inflexão. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, devemos avaliar o extremo relativo da função y igual a 7 menos x elevado a 4. O primeiro passo do teste da enésima derivada, assim como dos outros testes, é encontrar a primeira derivada. Pela regra da cadeia, a primeira derivada dessa função é menos 4 vezes 7 menos x elevado ao cubo. Igualando a primeira derivada a zero para encontrar o valor crítico, obtemos o valor de x igual a 7. Com x igual a 7, o valor estacionário será y igual a zero.
Agora temos de calcular as derivadas de ordens mais altas até encontrar uma cujo valor seja diferente de zero no ponto em que x é igual a 7. A quarta derivada assume valor positivo no ponto de interesse. Como o grau da derivada é par, ou seja, 4, e o sinal é positivo, esse ponto se caracteriza-se como um ponto de mínimo. Veja o gráfico da função. Como outro exemplo, temos a função y igual a x ao cubo. Sua primeira derivada é 3x ao quadrado. Igualamos a primeira derivada a zero para encontrar o valor crítico. Ao resolver, encontramos o valor de x igual a zero, que está associado a y igual a zero, o valor estacionário. Agora temos de avaliar as derivadas subsequentes no ponto x igual a zero, até encontrar uma derivada que seja diferente de zero nesse ponto. A terceira derivada possui valor positivo. No entanto, como o grau da derivada é ímpar, ou seja, 3, o ponto se caracteriza-se como um ponto de inflexão. Observe o gráfico da função. Esse, portanto, é o teste da enésima derivada para identificar valores ótimos. Os testes que vimos até agora podem ser utilizados para funções objetivos que possuam apenas uma variável de escolha. Para mais detalhes e exemplos, consulte o livro e as notas de aula. Como próxima atividade, temos o questionário 3, e até a próxima aula.